Boa tarde, irmãos. Estamos novamente nesse início de semana para trazer mais uma mensagem de fé e, como sempre, fortificarmos-nos na presença do Espírito Santo. A mensagem de hoje nos ensina que o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. Quando nos humilhamos diante de Deus, temos a noção da nossa pequenez e de que não temos nenhum direito sobre ele, mas que ele decidiu, a partir de si mesmo, ser o Deus do homem, o nosso Deus. No Salmo 35, versículo 26, está escrito: envergonhem-se e sejam humilhados, vistam-se de vergonha e de desonra os que se engrandecem contra mim. Ao reconhecermos que Deus é o nosso único Senhor e quanto Ele pode verdadeiramente nos amar, Ele nos ouvirá e de nós eternamente terá misericórdia. Assim aconteceu com Manassés, que é conhecido como o monarca mais pecaminoso e desprezível do reino de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou por 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que Deus reprova, imitando as práticas das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Ele construiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia destruído e ergueu altares para o deus Baal. Construiu altares nos templos do Senhor, o qual haviam sido destruídos. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que Deus havia destruído diante dos israelitas. E Deus disse por meio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amoreus que os antecederam, e também levou Judá a pecar, com os ídolos que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir ficarão zumbido. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei os remanescentes da minha herança e entregarei nas mãos dos inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecados e fazer o que o Senhor reprova. E assim falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém eles não lhes deram ouvidos. Deus então trouxe a eles os capitães do exército da Síria, os quais prenderam Manassés com correntes de bronze e o arrastaram pelo deserto e o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado lá, preso, orou muito ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante Deus e de seus pais, e fez oração, e Deus compadeceu-se com ele, ouviu as suas súplicas e tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao seu reino. Então, conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmãos, agora ouçam a confissão de pecados de Manassés quando estava humilhado diante de Deus. Assim, Senhor, Deus dos justos, não apontaste penitência para os justos, Abraão, Isaque e Jacó, que não pecaram contra ti, mas apontaste penitência para mim, que sou pecador. Os pecados que cometi são superiores aos grãos de areias no mar, e as transgressões são múltiplas, ó Senhor, elas se multiplicaram. Não sou digno de levantar os olhos para os céus, em razão da multidão de minhas iniquidades. Estou sobrecarregado em pesadas correntes de ferro, fui rejeitado em razão dos meus pecados, e não recebo consolo por ter provocado a tua ira em ter feito aquilo que é mal perante os teus olhos, realizando coisas abomináveis e multiplicando as ofensas. Nós temos também o seu pedido de perdão. Agora eu dobro os joelhos do meu coração e imploro a tua amizade. Eu pequei, Senhor, eu pequei, reconheço as minhas transgressões. Ardentemente eu te imploro, perdoa-me, Senhor, perdoa.
Não destrua-me com as minhas transgressões. Não te zangue comigo para sempre, nem guardes o mal para mim. Não me condenes às profundezas do mar. Por fim, nós temos o seu agradecimento. Tu és, Senhor, o Deus daqueles que se arrependem. Em mim manifestará a tua bondade, pois miserável como sou, tu me salvarás por tua grande misericórdia, e eu irei orar a ti incessantemente por todos os dias da minha vida, pois toda a milícia celeste proclamou a tua honra, e tu é agora para sempre. Irmãos, essa história aconteceu há muitos e muitos anos atrás, mas por nossas transgressões ainda necessitamos nos humilhar diante de Deus e rogar por sua infinita misericórdia. Quando Manassés reconhece que Deus é Deus e seu único Senhor, ele reconhece que o pecado pode nos levar muito mais longe do que pensamos. E ainda mais, ele reconhece quanto Deus verdadeiramente pode nos amar. Ainda hoje, existem pessoas que jogam fora as oportunidades que Deus dá, fecham os olhos para o que Deus mostra e tampam os ouvidos para não ouvi-lo. E ainda assim, Deus consegue verdadeiramente nos amar e a sua misericórdia nos alcança dia após dia. Ouçam a voz de Deus, prontificam-se a Ele, sirvam o Senhor com suas próprias mãos, pela capacidade que Ele mesmo nos dá. E assim, inspirem outras pessoas a fazer o mesmo. Essa é a nossa mensagem de hoje. Desejamos a todos uma boa semana e que a paz de Cristo reine sobre todos nós. Amém.